Durante o século XIX, havia entre os países europeus a necessidade de expandir os seus domínios para outras regiões do globo. A conquista de novos territórios atendia aos anseios nacionalistas de governantes e da população, e dava ao país um status de potência. O nacionalismo, que é a grande doença do século XIX europeia, vai impulsionar muito o imperialismo. Grupos de intelectuais, políticos, militares, todo mundo tem interesse no imperialismo, né? Imagina, você, um geógrafo, né, querendo novos meios, né, na África, na Ásia, né? Você, burguês, querendo ter acesso aos minérios, às potenciais riquezas africanas, né? Como se conhecia muito pouco o que tinha realmente no interior do continente africano, os europeus imaginavam que a África tinha um potencial econômico muito maior do que do que a África realmente tinha, né? Não era só uma demanda econômica, era uma demanda nacionalista, era uma demanda política. Já em 1875, já havia expedições com finalidade de estudar aquele continente. Existiam os exploradores, os aventureiros, europeus que iam para o interior do continente africano, faziam alianças com chefias, né, compravam territórios. E aí a gente pode citar grandes expedicionários, né, marcados pela história como grandes expedicionários, mas que, aos olhos de muitos intelectuais africanos, foram verdadeiros mercenários que trabalhavam no intuito de relatar potencialidades desses territórios africanos. E aí, quando eu falo de potencialidades desses territórios africanos, eu estou querendo dizer a questão hídrica, que naquela época era muito importante, a exploração da borracha. Com a possibilidade de riquezas no continente, os países europeus começam a rivalizar entre si o controle sobre as terras africanas. O chanceler alemão Otto von Bismarck convoca os países para uma reunião diplomática. Em 1884, acontece a Conferência de Berlim. A intenção de Bismarck é pacificar as relações entre as nações e também negociar as regiões. A Conferência de Berlim ela foi convocada para discutir a questão do Congo. Os portugueses tinham interesse no Congo e alegavam um passado histórico. Os franceses tinham o seu próprio Congo e queriam ampliar essa influência. E a Inglaterra tinha medo da influência francesa. A Inglaterra tinha muito medo que a França promovesse essa interiorização e conseguisse dominar a bacia do Congo. Através do rio Congo é que vai ser possível o escoamento de mercadorias, minérios, de recursos naturais que vão ser extraídos, explorados também dessas terras africanas. Você tem todas essas discussões acerca do Congo e aí entra o Bismarck. Vem para cá, vamos discutir isso, né? Vamos sentar, negociar, para não ter nenhum tipo de guerra com relação ao continente africano. E é óbvio, ele estava pensando o seguinte: vou tirar uma casquinha. Os países vão apresentar suas propostas e uma figura vai ser muito importante, que é o rei Leopoldo II. O rei Leopoldo II é o rei belga e tem uma frase dele que é bem emblemática. Ele fala o seguinte: eu não posso deixar de pegar um pedaço desse bolo maravilhoso que é a África. E a importância que ele via na obtenção de terras para exploração, né, de uma colônia, para fortalecer a imagem da Bélgica enquanto uma soberania potente, uma soberania mais forte. E para isso ele vai se associar a um dos maiores exploradores africanos.
o Stanley vai ser o aventureiro que vai se associar ao rei Leopoldo II. E como ele foi ao interior do continente africano, ele tinha um conhecimento muito grande sobre o Congo. E esse conhecimento vai ser passado por rei Leopoldo II. E quando chega na reunião, os representantes do rei Leopoldo II mostram conhecimento sobre o Congo que portugueses, ingleses e franceses não tinham. Então, a solução para pacificar a questão congolesa não vai ficar com Portugal, não vai ficar com a Inglaterra, não vai ficar com a França. Vai ficar com a Associação Internacional do Congo, que tinha como presidente o rei Leopoldo II. A exploração do rei Leopoldo II é um dos maiores exemplos de como a África foi intensamente dilapidada pelos imperialistas. Para a exploração dos recursos, se impõe trabalho forçado aos nativos. Em pouco tempo, o sistema colonial mostra o seu lado mais perverso. Nesta foto, um pai olha os pés e mãos decepados de uma menina de 5 anos. Foi o que sobrou de sua filha. O motivo da punição? O homem não havia cumprido a sua cota diária de coleta de borracha. Exploração também de corpos e mente, que não era só uma exploração, não foi, só uma exploração de recursos materiais. Existia na Europa um momento de crença quase cega na ciência. São tempos do darwinismo e tudo mais. Se a ideia de superioridade pode ser aplicada aos seres da natureza, também tem que ser aplicada aos homens. Daí a gente tem a lógica do discurso do darwinismo social. A ideia de que existem homens que são superiores biologicamente a outros. Qual seria esse homem superior? O branco europeu. E isso justifica o imperialismo. Justifica o imperialismo porque diz o seguinte: olha só, existem riquezas na África e na Ásia que não foram exploradas. E para o bem da humanidade, nós, brancos europeus, temos que explorar essas riquezas africanas e asiáticas. Só que, aí tem um detalhe que é mais legal. Eles falaram o seguinte: olha, a gente está indo lá explorar essas riquezas e tudo mais para o bem da humanidade, mas existe o fardo do homem branco. O homem branco, ele também tem que carregar esse africano e esse asiático melhorando. Ele tem que civilizar. Ele tem que levar a religião. E aí, com essa ideia de fardo do homem branco, surge a lógica da missão religiosa e da missão civilizatória. A Igreja Católica, sobretudo, tinha um discurso muito forte também a esse olhar sobre precisar levar para o outro a salvação, o cristianismo. Então não importa se o seu país é católico, calvinista, anglicano, a sua colônia tem que receber qualquer missão cristã. Por quê? Porque o importante é levar o cristianismo para o africano, coitado que nunca tinha visto religião na visão desses europeus. Inicia-se o estabelecimento e a construção de uma imagem sobre o continente africano. Que imagem que vai ser essa?
que vai ser construída e difundida, né, para o mundo, não só europeu, mas também para as Américas. A imagem de um continente obscuro, perigoso, exótico, selvagem. Entre a Conferência de Berlim e a Primeira Guerra Mundial, você tem um incremento da partilha, tá? E ela é gradual. Durante a Primeira Guerra Mundial, africanos e asiáticos são recrutados para lutar a favor dos países colonizadores. Na década posterior à Primeira Guerra Mundial, começam a se fortalecer os movimentos independentistas nas colônias. Mahatma Gandhi, um jovem indiano, se forma em direito em Londres. Em 1915, ele retorna para a Índia e já no início da década de 1920, ele passa a ser uma das principais lideranças políticas do Partido do Congresso. Gandhi incentivava a desobediência civil como uma forma de enfrentamento ao sistema colonial. Defendia que a luta anticolonial fosse por meios não violentos. O método ficou conhecido como Satyagraha. Sempre com o discurso da não violência. O principal objetivo dele, com o movimento da desobediência civil, era inviabilizar a manutenção do imperialismo na Índia. Como? Não pagando impostos, fazendo greves, boicotando os produtos ingleses. Em 1930, ele lidera a Marcha do Sal. A marcha era um protesto contra o monopólio que os britânicos tinham sobre a extração do sal. Os manifestantes caminharam durante 24 dias e a cada cidade que passavam iam conseguindo mais adeptos. Estima-se que cerca de 60 mil pessoas foram presas pelas autoridades britânicas, incluindo o próprio Gandhi. O Gandhi vai liderar essa desobediência civil e também ele lidera uma aproximação entre hindus e muçulmanos. Então passam a ter dois partidos importantes, né, mais fortes, que é o Partido do Congresso, de maioria hindu, e a Liga Muçulmana, de maioria muçulmana. Ali Jinnah, líder do movimento muçulmano. Para derrotar o colonialismo, hindus e muçulmanos precisavam estar juntos. Ao longo da década de 30, a Inglaterra aceita sentar e negociar com as lideranças, com o Mahatma Gandhi, com o Ali Jinnah, com o Nehru. O Nehru é uma outra figura fundamental no Partido do Congresso, de origem hindu, né? Explode a Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra quer cessar as conversas. Mas os indianos não aceitaram isso. O próprio Gandhi fala, aqui a nossa luta independe da Segunda Guerra Mundial. Isso vai desgastar ainda mais a Inglaterra, que, ao final da Segunda Guerra Mundial, vai enviar o último vice-rei para negociar a independência. O próprio Gandhi, ele não vai durar muito tempo. Por quê? Porque ele pregava a paz entre hindus e muçulmanos. E é por isso que no final da década de 40, um hindu radical vai assassinar o Gandhi, que não queria que o discurso pacifista do Gandhi ganhasse força. Durante a Segunda Guerra Mundial, como forma de ataque à França, o Japão invade a península da Indochina. A península foi ocupada pelos franceses em 1858. O Japão vai invadir a Indochina e a França, que naquela época estava às voltas dos seus problemas internos,
com Hitler, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a França não vai ter condições de ajudar a população dos colônios locais. Daí o que vai acontecer? A França vai incentivar que a população local lute contra o invasor japonês. E quem se destaca nesse contexto é o Partido do Viet Minh. O Partido do Viet Minh é um partido socialista. Seu líder é Ho Chi Minh. Qual o principal destaque desse Viet Minh? A utilização de um tipo de guerra específico chamado guerra de guerrilhas. Eles vão utilizar o território, vão se infiltrar entre a população para promover ataques contra o Japão com o objetivo de enfraquecer o Japão. Uma vez expulso o Japão, né, e a derrota japonesa na Segunda Guerra Mundial, é claro que esses colonos se empolgaram com a possibilidade de ficar completamente livres, né, de ficarem independentes. Mas a França não vai gostar muito disso. Então a França retoma o controle sobre a sua colônia e em 1946 inicia-se uma guerra de independência. Então você tem colonos buscando a independência e a França, já enfraquecida com a Segunda Guerra Mundial, tentando manter a sua possessão asiática. Depois de milhares de mortos, né, muitos deles do lado francês também, a França vai ter pesadas perdas, que gerou uma pressão interna muito grande, que é um país que tinha acabado de sair da Segunda Guerra Mundial, estava se reconstruindo e estava perdendo vidas na Ásia, não fazia muito sentido. Então o governo francês aceitou sentar, né, sob a bênção da ONU, em 1954 em Genebra. Na Conferência de Genebra é assinado o armistício entre o governo francês e a Indochina. Também são ratificadas as independências do Vietnã, Laos e Camboja. Mas o Vietnã teria uma influência da Guerra Fria muito notória. Por quê? Porque o norte vai ser comunista, liderado pelo socialista, digamos assim, liderado pelo pessoal do Viet Minh, e vai ter o Ho Chi Minh como líder, enquanto o Vietnã do Sul vai ser o Estado do Vietnã, capitalista e com apoio dos Estados Unidos. Os movimentos anticoloniais ganham força no norte da África. A Frente de Libertação Nacional, FLN, uma organização de caráter militar, anuncia o início da luta revolucionária pela independência argelina. A França, mesmo enfraquecida com a derrota na Indochina, tenta a todo custo manter o controle sobre a sua colônia. E a FLN ela vai começar um processo de fato de organização no território argelino para fazer uma resistência contra a França. Isso vai de fato fazer com que os franceses eles comecem a recorrer a genocídios, a assassinatos, a tortura. Detenções e torturas acontecem de forma indiscriminada. Todos os esforços dos militares franceses se concentram em prender os membros da FLN e conter o avanço da luta anticolonial. A violência toma conta do país. Ambos os lados adotam práticas de terror. O presidente Charles de Gaulle aceita ceder mais autonomia administrativa aos argelinos, mas não admite a independência. Mas já é tarde para qualquer tipo de conciliação. A população adere à luta da FLN e o sentimento de libertação já tomou conta dos argelinos. A própria França começa a dizer, olha, tá ficando custoso demais. E finalmente em 62, o governo do general Charles de Gaulle, né, ele acaba capitulando e oferece a independência da Argélia. A gente diz que foi oferecido porque é o momento no qual eles assinam, né, a independência, tudo bem, vocês são independentes, mas foi algo que foi conquistado ao longo de uma guerra
dura, sangrenta, pesada, que durou cerca de 8 anos. Em meio à disputa entre o bloco capitalista e o bloco comunista, 29 países da Ásia e da África se unem para lançar o movimento dos não alinhados. A Conferência de Bandung aconteceu em 1955 e ela acabou juntando países que naquele momento de Guerra Fria não se consideravam nem do bloco capitalista nem do bloco comunista. Dois blocos que tinham ideologias muito marcadas, como ideologias europeias, né, muito embora esteja falando sobre uma União Soviética, né, muito maior do que apenas a Europa, os Estados Unidos que não são da Europa, mas professando ideologias europeias como o comunismo e o liberalismo. Ela traz uma nova organização e novas demandas, né, estratégicas, políticas, econômicas, além das culturais, né, de povos, né, de uma vivência que até então estava sendo subjugada. Dentre os principais temas levantados na conferência está a defesa pela igualdade racial e a autodeterminação dos povos. No ano de 1960, em Leopoldville, foi oficializado um acordo de independência entre o governo belga e o Congo. O principal líder nacionalista do Congo, Patrice Lumumba, é eleito primeiro-ministro. Lumumba discursou sobre a luta anticolonial e o sofrimento do povo congolês para a conquista da independência, sem se intimidar com a presença do rei belga na cerimônia. Je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voix honorables étaient réservées aux seuls blancs. Lumumba foi e é uma figura de extrema importância para o Congo e para o continente africano. Um líder político que fazia questão de despertar o orgulho de ser africano, de ser congolês, um povo que construiu a sua história, resistiu, que também sangrou, né, como ele diz muito, pontua nos seus discursos, e que merece essa conquista da independência. A Bélgica, ao contrário de outras potências, não tentou impedir a independência, mas não enxergava Lumumba com bons olhos para governar a sua ex-colônia. Preferia estreitar seus laços com o presidente Joseph Kasa-Vubu e o coronel Joseph Désiré Mobutu. As dissidências internas no país provocavam agitações. A Bélgica queria intervir com o pretexto de restaurar a ordem no país. Lumumba pede ajuda às Nações Unidas e aos Estados Unidos, mas a ajuda é recusada. Então decide pedir ajuda à União Soviética. Há uma série de intervenções militares
logo após a oficialização dessa independência. E o Lumumba, ele sofreu um golpe, né? Ele foi deposto do governo poucos meses após assumir o cargo enquanto primeiro-ministro. Enfraquecido e com o governo nas mãos de inimigos, Lumumba é capturado e executado por tropas a mando de Mobutu. Autoridades belgas e norte-americanas, inclusive, já confessaram, né, a participação, a culpa, né, desse assassinato. A Bélgica, né, e outras autoridades que planejaram essa deposição do governo e do seu assassinato estavam interessados em apagar, em destruir, literalmente, a imagem do Lumumba. Após ser assassinado, o corpo dele foi mergulhado em ácido para que realmente não houvesse nenhum vestígio. As independências tomam conta do continente africano. O mundo parece não permitir mais o sistema colonial, pelo menos não de forma tão explícita como no passado. Na década de 1980, o liberalismo econômico ganha uma nova face. Com o fim da União Soviética e a unipolaridade americana, de fato, o pensamento capitalista liberal ele acaba sendo absolutamente determinante e ele vai ser difundido para o mundo inteiro. Acho que um dos grandes símbolos disso vai ser em 1989 o Consenso de Washington, né, que vai ser assim, um documento formulado lá por jornalistas, por políticos e tal, que vai sintetizar o que é essa nova face, essa nova expressão do liberalismo. E como não há, nesse momento, um grande rival a esse pensamento, né, liberal capitalista americano, isso vai ser colocado como uma verdade. É o que tem que ser feito, então a diminuição da participação do Estado na economia, o livre mercado, as negociações comerciais, né, tem que ser feitas, são elas que geram a paz. Isso vai acabar gerando, portanto, um cenário no qual também nós temos a construção de um multilateralismo, que já existia, mas o fortalecimento, pelo menos, de um multilateralismo, a construção de instituições que vão ser as grandes guardiãs desses princípios liberais. Basta a gente ver que se algum país, por exemplo, começa a ter dificuldades econômicas, o Fundo Monetário Internacional, ele socorre, mas ele coloca condições. E essas condições são sempre no sentido de fortalecimento daquela agenda liberal que se tornou hegemônica, predominante, a partir da década de 1990. Então, a gente tem, de fato, consequências econômicas, culturais, sociais grandes pelo fato de que a gente parte da premissa de antemão de que o pensamento liberal, o pensamento capitalista liberal, ele é o único caminho, sem levar em consideração condições diferentes das sociedades. É óbvio que se você é um sueco, se você é um dinamarquês, se você é um americano das grandes cidades, o liberalismo é ótimo para você e as sociedades elas têm que ser liberais mesmo, economicamente, porque já há condições para tal. Quando a gente pensa em países muito pobres, no entanto, o liberalismo ele pode ser devastador, pelo fato de que você nega a populações muito vulneráveis qualquer tipo de assistência vinda do Estado. O problema é quando o fato de você não ser liberal por causa de determinadas necessidades da sua população, você acaba sendo privado, por exemplo, de recursos internacionais que só são liberados para países que seguem aquela cartilha neoliberal expressa lá no Consenso de Washington de 1989. Um Estado enfraquecido, somado à construção de fronteiras artificiais, se torna um campo fértil para o surgimento de conflitos. A gente teve a ascensão em vários países que eram colonizantes de um fenômeno que a gente chama de privatização da segurança. Cuidado que privatização da segurança não tem nada a ver com empresa privada, mas tem a ver com a criação de milícias. Ou seja, o Estado
ele passa a ser apenas um dos atores daqueles estados pós-coloniais. Você começa a ter cisões dentro dos estados e cada um desses grupos extremamente desconfiado do estado e dos outros vai começar a se armar. Então a gente começa a ter um problema que é, ao invés da gente ter conflitos que já eram graves antes, conflitos entre estados, a gente passa a ter uma série de conflitos dentro dos estados. Os estados começam a ficar fraturados domesticamente. E isso vai ser fatal para países africanos, para países, por exemplo, do Oriente Médio. Não existe o iraquiano, existe o sunita, existe o xiita. Você faz linhas arbitrárias no chão, lá no início do século XX, e você começa a determinar que todo mundo que nasceu ali dentro é iraquiano, sem criar uma identidade iraquiana. Grupos islamistas, grupos étnicos, são todos grupos nacionalistas, são todos grupos que vão ter condições, encontrar condições para se radicalizarem, sobretudo por uma marca que vai ficar de uma sociedade cada vez mais liberal. Uma vez que acabou o comunismo, o liberalismo ele ascende, e o liberalismo é importante lembrar que ele sempre combate, né, de forma muito veemente, a força do Estado. Se o Estado ele perde força, ganham força grupos que antes eram abafados, subsumidos ou controlados pelo Estado. Então grupos religiosos, por exemplo, começam a ganhar força a partir do momento que o Estado começa a perder força. Mas será que o fato de ter sido uma colônia significa uma condenação eterna para um país? Há um determinado ponto de quebra, de virada desse cenário, que é o momento no qual os países asiáticos eles começam a fazer um esforço deliberado de investimento em educação. Então isso acaba, de uma certa maneira, também quebrando um ciclo de consequências pós-coloniais. Países como Vietnã, Tailândia, Indonésia, são todos países que vêm, por meio da tecnologia, da inovação e da educação, a quebrar essa roda que foi deixada pelo colonialismo. Falta o continente africano, que aliás é muito diverso, você tem também polos ali de desenvolvimento, mas que estruturalmente ainda se encontra uma posição bastante desfavorável. Mas talvez a gente possa encontrar alguma saída aí para que esses países também consigam um crescimento econômico que mude a sua posição nessa divisão internacional do trabalho.